Disciplinando os nossos filhos, parte 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, de 1 a 3. Temos conversado que a educação de filhos se baseia em nutrição, relacionamento, amor e ensino. Porém, é preciso entender que o mesmo amor que nutre, educa e ensina precisa agir na hora da necessidade de correção, disciplina. Nós nutrimos os nossos filhos com as coisas de Deus. Nós os amamos e nos relacionamos com eles. E daí eles ficam obedientes e cumprem de coração os mandamentos de Deus. E, como consequência, são abençoados. Esse é o jeito mais fácil e desejável. Note o versículo descrito acima. Quando os nossos filhos são obedientes, há uma bênção especial vinda de Deus. Eles são protegidos do mal e são muito mais felizes. Mas o que devemos fazer quando nós nutrimos os nossos filhos, amamos, nos relacionamos e mesmo assim eles escolhem a rebeldia, a desobediência? Isso pode acontecer. Aliás, isso acontece. Nutrimos os nossos filhos para que eles sejam saudáveis e, quando menos esperamos, eles entram em processo de rebeldia, ficam doentes. O que fazer? Deixar que desobedeçam e descumpram os mandamentos de Deus e que sofram? Ou devemos fazer algo para sará-los? Vamos reescrever o versículo acima com o contrário, com o fruto da desobediência. Filhos, desobedeçam aos seus pais, contrário do que o Senhor ensina, pois isso é injusto. Desonra teu pai e tua mãe. Assim você perderá a promessa do mandamento, para que tudo te corra mal e vivas pouco sobre a terra. Queremos isso aos nossos filhos? Vou repetir. Se deixarmos os nossos filhos serem desobedientes e rebeldes, se o deixarmos afrontarem os mandamentos de Deus, eles sofrerão e colherão sobre as suas vidas e escolhas toda sorte de desgraça e tolice. Então, como devemos fazer quando ensinamos certo, amamos certo, nos relacionamos certo e eles nos respondem mal? Resposta: disciplina, correção imediata. Gostaria de usar duas figuras para facilitar o entendimento. Ensinar as coisas de Deus, como aprendemos em Deuteronômio 6, é alimentar os nossos filhos. Saúde depende de alimentação saudável. Mas todo mundo, uma vez ou outra na vida, fica doente. Quando ficamos doentes, precisamos de remédio, pois muitas vezes a alimentação não é suficiente para sarar a doença. Correção, disciplina é remédio. Quando os nossos filhos ficam doentes do pecado e percebemos que a alimentação, ensino não está sendo suficiente naquele momento, devemos entrar com dose de remédio. Remédio amargo, indesejado pelos pais e pelos filhos, mas necessário para o restabelecimento da saúde. Pai e mãe que não disciplina não ama corretamente porque prefere deixar os filhos colherem os frutos da desgraça, da desobediência, do que se indispor com eles. Vamos deixar os nossos filhos doentes ou vamos dar remédios? Disciplina e correção é o remédio prescrito pelo próprio Deus para sarar o mal da desobediência que habita no coração da criança. Uma observação final importante. O que mantém a criança de pé é o alimento e não o remédio. Remédio é para a exceção da doença. Criança bem alimentada fica menos doente e toma menos remédio. Mas existe criança que nunca vai precisar de correção ou remédio? Duvido. Mais cedo ou mais tarde, muito ou pouco, todas vão precisar de uma dose ou outra de disciplina. Pais devem disciplinar os filhos para que os filhos sejam abençoados e vivam bem. Disciplinando os nossos filhos, parte 2. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos.
Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nosso pai nos disciplinava por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Hebreus 12, de 5 a 11. Falar de disciplina de filhos é sempre um assunto delicado, principalmente em dias tão confusos como os nossos. De um lado, aqueles terríveis e abomináveis casos de violência contra a criança, pais que abusam da força física e espancam os filhos. De outro lado, crianças impossíveis entregues a si mesmas, sem nenhuma direção ou intervenção adulta. Para nós que cremos em Deus e na Sua palavra revelada, é muito importante buscar respostas equilibradas e bíblicas sobre o assunto. Queremos cumprir a vontade do Altíssimo. Queremos que os nossos filhos sejam abençoados, mesmo que as práticas preconizadas pela palavra de Deus sejam diferentes da opinião dos entendidos do mundo em educação de filhos. Aliás, temos que ter plena consciência disso. Ou seguimos os conselhos do mundo sobre como educar e tratar os nossos filhos, ou seguimos os ensinos da Bíblia. Eles são contraditórios. Seguir as Escrituras implicará em enfrentar a condenação do mundo secular sem Deus. Desde já é bom ressaltar que a Bíblia condena o abuso de crianças e a violência desmedida, assim como condena pais que não disciplinam seus filhos. O que fazer então? Qual o ensino bíblico sobre a disciplina, remédio? Comecemos pelo ótimo e esclarecedor texto de Hebreus, no capítulo 12. Há um tempo, li um conhecido livro de uma famosa educadora televisiva que também se identifica como cristã. Ela escrevia que castigar uma criança seria sempre um absurdo. Sendo assim, a disciplina nunca deveria incluir castigo. Interessante o que diz o texto bíblico. Deus castiga. É isso mesmo, aqueles que ele ama. O castigo, disciplina com dor, perda, faz parte do projeto de Deus para os seus filhos. Seria eu, como pai, melhor do que Deus? Se Deus usa o castigo como modo de educação para os filhos e eu não o uso, seria eu o meu método melhor do que o método de Deus? Deus disciplina, castiga e repreende os seus filhos porque os ama. Conclusão: o texto ensina que quem ama disciplina. Quem não disciplina não ama de verdade, pelo menos não com todo o tipo de amor que Deus aprova. Se os meus filhos insistem no erro e eu me recuso a repreender, castigar, então eu estarei me omitindo do tipo de amor que Deus exige de mim. Quero repetir para ficar bem claro. A Bíblia ensina que Deus castiga os seus filhos porque os ama, porque certamente eles, os filhos, precisam de certa dose de remédio amargo para poderem deixar o caminho errado. O próprio texto diz que o castigo produz respeito. Filhos obedientes certamente são frutos de disciplina. Porém, lembre-se de quando descrevia a relação entre alimento e remédio. O que sustenta os filhos é a alimentação espiritual. Remédio é para a exceção da doença espiritual. O texto assevera qual filho não é disciplinado pelo seu pai. Nos fazendo lembrar que em toda a história da humanidade, a disciplina sempre fez parte do processo educacional. O autor bíblico humano nunca esperaria a possibilidade de algum dia haver um lugar onde pais não disciplinassem os seus filhos, porque disciplina é uma necessidade inerente ao ser humano. Somente nos nossos dias é que a intervenção paterna, pai e mãe, foi considerada desnecessária e abusiva. De modo geral, filhos sempre respeitaram
os seus pais, pois filhos sempre temeram seus pais. Nos nossos dias, filhos respeitam os pais? E o texto citado termina com a constatação óbvia e honesta da palavra de Deus. Disciplina não é agradável, nem para pais, nem para filhos. Não é agradável castigar nem ser castigado. Todos sofrem no momento, mas os frutos da disciplina, quando bem aplicadas, são sempre excelentes para pais e filhos. Disciplina bíblica produz vida. A ausência de disciplina bíblica produz sofrimento. Por isso, Deus usa a disciplina castigo conosco e por isso devemos usá-la com discernimento com os nossos filhos. Quem ama a disciplina, repreende e castiga. Esse é o ensino de Deus. Essa é a pedagogia redentiva de Deus.